O problema das 12 camadas, né, assim, a gente como membros de um grupo de pessoas com interesse nisso, né, é que as 12 camadas é um grande mistério pra gente, porque é justamente uma teoria inacabada. Né, e o que a gente recebe disso é como xingamento, né? O teu quarta camada. Né? A gente recebe isso como um xingamento e muitas vezes a gente não tem esse tipo de aprofundamento. Até porque se a gente pega os cursos que fizeram a respeito disso, eles vão falar mais ou menos a mesma coisa, né? Ou o curso do Ítalo lá, que é meio mercadológico. E um dos grandes mistérios das 12 camadas é a passagem de uma camada para outra. Eu assisti o curso da formação do imaginário do Olavo, e ele não chega a exatamente dizer como é que a gente passa de uma camada para outra. O que ele diz é que é uma espécie de autopercepção, de autoconsciência. Né? Só que, imagina se a gente ficar refém de um sujeito, ou um sujeito ficando refém, de se autoperceber fora da quarta camada. Ele que está há muito tempo naquela quarta camada, é muito difícil que ele, por uma questão de vício, de arrependimento, de fraqueza, é difícil ele aceitar que uma passagem, ou compreender, ou perceber essa passagem. Né? E a quarta camada é um problema imenso, porque os afetos nos mexem muito. Né? Digo, o homem fica besta quando ele vê uma mulher, ou um parente, muitas vezes, mexe muito com o nosso emocional, com o nosso desejo, com o nosso desejo de aceitação. Né? E a passagem da quarta camada é a passagem mais difícil de todas. Porque a quarta camada em si já é uma camada de mudança significativa no homem. Né? Porque é justamente a camada em que a autorresponsabilidade do homem aparece pela primeira vez. Ou seja, que ele começa a tomar certas decisões. Né? Então levanta a questão, tá? Porque um cara de quarta camada normal, ele tá ali, no meu ver, de uns 18 a uns 21 anos ali. Uns 17, 16 aos 21 anos. Tá? Por quê? Porque ele já não tá com aquele cérebro de criança, não tá com aquela organização hormonal infantil, e ele já passou socialmente da fase de apresentação ao meio social, ou seja, ele já está inserido de certa forma. Né? Só que é um momento de extrema transição. Né? E ao mesmo tempo é um período em que ele tomar uma decisão gigante, como o que eu vou ser quando eu crescer, o que eu vou fazer da minha vida, né? É uma decisão que é muito grande para um sujeito de quarta camada tomar. Só que é justamente nesse processo de fazer o que o Olavo chamava de necrológio, é que a gente tem a mudança dessa camada. Só que aí eu pergunto, né, e aí eu levanto o grande problema, né? Um cara de quarta camada, mesmo que ele refaça isso, né, o processo de mudança da quarta para a quinta camada, ele fica meio fragilizado por essa questão, né? Então, é como se o Olavo mesmo, ele diz de certa forma que o cara de quarta camada, muitas vezes ele não percebe que ele está na quarta camada. Né? Então, o que eu queria conversar com vocês, porque justamente o Felipe, umas 2 semanas atrás, apresentou, né, as 12 camadas, né, é discutir a passagem da quarta para a quinta. E estabelecer mais ou menos uma forma que a gente usaria para passar as camadas, né? E isso para mim é muito importante, né? Porque eu não consigo conceber, né, a passagem das camadas como sendo algo sem um padrão natural ou essencial do próprio homem, né? Claro, há circunstancialidade, há perspectivas e há variações, porque, claro, as vidas não são exatamente iguais, mas há algo que une isso, há uma forma, e nessa forma a gente encontra, de certa forma, aí a redundância, né? Mas a gente encontra um meio de perceber essa passagem, né? E é isso que eu queria apresentar hoje para vocês. Tá? Eu preparei um texto e eu vou ler, e ao mesmo tempo eu vou comentando, fazendo algumas adições, né? Das discussões que eu tive com o Felipe nos últimos dias, né? No último dia. Então vamos lá. A teoria das camadas de Olavo é uma psicologia evolutiva. Então você vai evoluindo, cada camada que você passa, você evolui como ser humano, você evolui a sua personalidade. Onde o caminho normal é a passagem de uma camada para outra, da inevitável primeira camada
até a final santificadora 12ª. Cada camada é um extrato potencial do indivíduo que está latente por ele, pelo simples fato dele ser um humano, um homem, né? Toda camada, né, é a exigência dessas potências. Então essas potências são chamadas pelo próprio meio e pela própria necessidade interna do homem a se tornarem atos. E, na medida em que se tornam atos, muda-se a personalidade. Inteiramente. Então, o sujeito de quarta camada ele é completamente diferente do que ele foi na terceira. E o sujeito de quinta camada ele tem uma personalidade completamente diferente da que ele tinha na quarta camada. Por mais que ele se mantenha o mesmo sujeito. Com isso, muda-se a camada e a relação com as potências das outras camadas. Então, não é que o sujeito de quinta camada ele deixa de evoluir na terceira. Mas a perspectiva a respeito da terceira camada altera. Claro, né? Por exemplo, um idoso, a perspectiva dele sobre cognição muda completamente, porque ele está numa fase de decadência, que é a perspectiva das almas, né? E essa é a evolução dentro das 12 camadas, né? Um exemplo extremamente marcante disso, né, pelo próprio processo, é que nós nascemos para a santidade. Nós nascemos para ser santos. Mas, ou seja, nós temos a potencialidade para sermos santos a vida inteira, né? E essa capacidade ela vai se transformando. Então, uma santa criança, de certa forma, né, ela não tem a mesma experiência de santidade que, por exemplo, um São Tomás de Aquino, que viveu até os 64 anos. Entende? Então, há essa diferença, né? Ou seja, o São Tomás, ao desenvolvimento da sua personalidade, ele teve certas potências que foram exigidas dele, diferente, por exemplo, de Santa Teresinha, que, já nasceu santa, né? Então, diferente das outras psicologias evolutivas, como as de Freud e Piaget, Olavo não diz que essa evolução é condicionada pelos processos biofísicos. Ou seja, não é inteiramente essa questão química, biológica, como o Piaget e o Freud determinam, né? Mas, exceto, claro, pelas camadas de 1 a 3, tá? Que são justamente as camadas em que o Olavo determina o Piaget e a própria hereditariedade, ou seja, o DNA e o RNA, né? Mas pelas relações que o sujeito mantém entre seu extrato interior, ou seja, a autoconsciência, e o mundo e as relações que se expandem nele, né? Ou seja, a religião, as relações sociais, o poder, né? A nossa função. Isto é, aí eu cito o Olavo, esta teoria das camadas só pode ser entendida em termos de autoconsciência. E cada nova camada é um novo padrão de autoconsciência. Então, por mais que o sujeito receba mesmos estímulos e mesmas exigências sociais externas, o que muda é a relação que ele recebe dentro dele. Autoconsciência, é isso que está significando, né? O sujeito de quarta camada ele tem as mesmas exigências do sujeito de sétima camada com relação ao externo, mas ele lida de forma diferente. A autoconsciência dentro desse processo é diferente, né? Então, não é relacionado ao corpo, mas a gente tem que definir o corpo, né? E nessas 4 primeiras camadas, eu particularmente gosto da perspectiva que o Juliano Marias diz sobre o corpo na Antropologia Metafísica, que é a seguinte, lá instalação corpórea. Aqui, ó, instalação corpórea. Eu vou ler para vocês. O corpo humano, por ser vivo, tem essa estrutura que chamamos vetorial. Em primeiro lugar, em seu conjunto, o corpo acontece. Então, ele acontece de qualquer forma, né? É como um projétil biológico que avança do nascimento à morte. Ou seja, processo aristotélico. Nascimento, crescimento e decaimento. Isso significa que se move numa direção e conformemente a uma trajetória específica e historicamente prevista. Não se trata apenas de duração média da vida. No homem, é mais uma expectativa vital. Ou seja, se espera que ele cresça, que ele nasça, cresça e decaia e morra, né? Conceito bem distinto. O que estatisticamente duram as vidas dos homens é coisa bem diversa do que normalmente, isto é, sem acidentes, podem esperar. Essa expectativa é a que define a trajetória e determina a sua tensão. Então o corpo humano, ele é um acontecimento que tem diversos vetores. Então ele pode ir para cá, ele pode ir para cá, que são o quê? Os nossos caminhos, as nossas decisões, né?
As primeiras camadas dizem respeito estritamente da relação do sujeito com o corpo. Ou seja, a primeira camada é hereditariedade, a primeira camada é astrocaracterologia, a segunda camada é hereditariedade, a terceira camada é espectro cognitivo, né? Neuroquímica, neurobiologia, sendo uma astrocaracterológica, isto é, a consideração do mundo físico extraterreno em influência com a nossa personalidade, mantendo uma dependência total com a posição dos corpos com o mundo no momento do nosso nascimento. A outra, a camada da hereditariedade, que o sujeito aparece a partir da 12ª semana de vida, ou seja, a hereditariedade com a definição do sexo, eu dato desse momento em que a segunda camada aparece, né? E se define completamente após o nascimento. E eu digo isso por quê? Porque a partir da 12ª camada a gente já pode dar um nome pro bebê. Segunda semana. É 12ª semana. Já consegue dar um nome. Ah, vai ser José, vai ser Maria. Aí é uma incógnita. Mas a partir da 12ª semana a gente pode dizer, ó, é José ou é Maria. Assim, alguns passam uns dias, outros passam uns meses, mas isso não importa. A outra, a da cognição, que embora possamos pensar estritamente no desenvolvimento da inteligência e percepção, aqui parece que está intimamente ligada às questões biológicas da criança, como, por exemplo, a plasticidade do cérebro, o consumo de cafeína com o cérebro, em desenvolvimento e até em casos de desnutrição, ele mesmo diz para nós quando enuncia que, abre aspas, os sofrimentos da camada 3 são relativos ao processo de aprendizado, tal como um exercício que pode cansar ou irritar. O que é o cansaço e a irritação numa criança? É o excesso ou a falta de dopamina para a relação das atividades, né? Então, é essa questão, né? E aí eu sigo. A evolução nessas camadas não é necessariamente uma questão de importância filosófica, porque a nossa própria experiência vai exigir que a gente suba pelo menos até a 4ª, 5ª camada, né? Mas é algo inevitável e aperfeiçoável, ou seja, através da filosofia, através do estudo das próprias camadas, a gente consegue ter essa passagem mais bem dirigida, mais bem orientada, né? Agora, a partir das camadas seguintes, a partir da 4ª, o meio de evolução se transforma significativamente, justamente porque esta, abre aspas, requer experiências repetidas ou alguma experiência fundamental que se torne marcante. Ou seja, há uma chave, há uma mudança, né? E essa mudança é palpável, é fato. E identifica com a biografia do indivíduo, ou seja, acontece na vida do sujeito. Isto é, o caráter ativo da vida, a vida social, e o caráter biográfico da vida do sujeito se inicia, visto que, até a adolescência, o sujeito não tem a capacidade agente, propriamente dita, já que está submisso às vontades e escolhas dos pais, agentes sociais e responsáveis, né? O que no Brasil é uma lástima, né? Porque muitos dos pais não têm nem consciência da camada que eles estão, né? E muito menos de autoeducação, educação clássica e por aí vai. A biografia só existe na medida em que o homem é capaz de escrever a própria história. Olha, biografia, escrever a própria vida. Então, até a 4ª camada não existe estritamente biografia. Ela é escrita por você. Então, é responsabilidade do pai a sua personalidade nesse momento, né? A partir, então, da 4ª camada, o sujeito passa a ter certa responsabilidade com suas ações, mesmo que não enxergue as suas ações dependendo disso, né? Aqui cabe um pequeno adendo, né? Mesmo que o sujeito esteja em camadas elevadas ou abaixo, ele ainda pode evoluir as capacidades desenvolvidas naquela camada. Isto é... Gabriel, Oi, diga. Você disse que é a influência dos pais. Sim. E as outras influências até esse momento? Quer dizer, a influência de uma escola, que é um pouco brilha. Sim. Não, é absolutamente importante. Mas aí entra, por exemplo, que é o responsável, né? O termo melhor seria... É a obrigação do responsável. Só que aí que tá. O pai escolhe pôr no brilho, muitas vezes. Okay. Né? Então, eu digo dos pais porque é mais palpável pra gente, né? Mas essas influências existem. Só que aí que tá, por exemplo, o pai, na perspectiva do homeschooling, que foi uma pergunta que surgiu no churrasco hoje. O pai, ele escolhe o ambiente em que o filho vai frequentar. Então, se ele escolher o homeschooling, ele tem que, obrigatoriamente, escolher os bons lugares que ele vai frequentar. Então, por exemplo, uma aula de karatê, um grupo de leitura, uma biblioteca e coisas do gênero. Então, é mais ou menos nessa perspectiva que eu tô querendo dizer, né? Isto é, aí eu digo, né? Isto é, tornar em ato